Esse ano eu finalmente percebi que eu faço todas as minhas metas de novos anos errado. E como essa é uma série conselhos que eu daria para os meus filhos, que eu decidi iniciar assim por puro hobby, por pura vontade de quando eu tiver filhos, eles tenham um manual de autoconhecimento e desenvolvimento. Então, esse foi um dos temas que eu decidi trazer agora no final do ano, para que a gente consiga fazer metas mais inteligentes e eficientes. Vamos lá. Como que eu fazia as minhas metas antes, tá? Eu pegava notas do celular, computador, algum caderno, não importa onde. E eu escrevia coisas bem objetivas. Por exemplo, quero ter um corpo slim. Quero comprar um carro. Quero ganhar uma maratona. Quero fazer mais dinheiro, tá? Quero ter uma renda de tanto por mês. Essas eram minhas metas antes. Bem objetivas, bem finais, tá? Vocês vão entender o porquê que eu chamo elas de finais agora. E ao longo desse ano eu fui percebendo que duas coisas engraçadas aconteciam com os meus objetivos, com as minhas metas. A primeira delas é que quando eu falo de alguma meta para alguém, quando eu falo de alguma coisa que eu quero fazer e ainda não fiz, o meu cérebro imediatamente tem a falsa sensação de alívio só por contar para outra pessoa que eu quero fazer tal coisa, ou que eu vou fazer tal coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo genérico que não é o meu caso, mas eu vi acontecer. Quero iniciar uma faculdade nova, tá? Tô muito feliz, tô muito ansioso, animado, quero fazer uma faculdade nova. O fato dessa pessoa ter ido contar para as outras que ela vai fazer uma faculdade nova, aquilo já deu um alívio nela, que é quase como se o cérebro pensasse, ok, já cumpri, já fiz. Então ele abaixa aquela vontade, ele abaixa aquele entusiasmo, aquela motivação que ele estava te dando no início para perseguir, para ir atrás desse objetivo. E eu tenho certeza que tu conhece alguém que é assim, que adora falar que vai fazer, que adora falar que vai cumprir, que adora falar as coisas novas e quando chega na hora de fazer, quando chega na hora de realmente cumprir, já não tem mais ânimo, já desanimou para tudo, já não quer fazer mais. Então eu comecei a não expor os meus objetivos dessa forma, a não contar só para ter essa sensação falsa de alívio imediato. Outra coisa que eu percebi é que as minhas metas estavam muito sem rumo. Por exemplo, ter um corpo slim. Ok, essa é a minha meta, mas eu não pensei em absolutamente nada antes disso. Como é que eu vou fazer para ter esse corpo slim? Quais são minhas metas que são mais objetivas que isso? Que eu consigo cortar elas em pequenas coisas que eu vou conseguir fazer todos os dias, tá? Que eu vou conseguir cumprir amanhã já. Como é que eu posso transformar essa meta gigante, que é ter um corpo slim, em uma meta que eu posso cumprir amanhã? Dito isso, eu fiz uma conexão muito interessante com o livro de David Goggins, que se chama Nada Pode Me Ferir, que eu li, na verdade, no ano passado, se eu não me engano, mas eu fui fazer essa conexão só agora. Que ele fala sobre lei da atração. Eu até peço desculpas para quem leu o livro recentemente, porque eu li ele ano passado e, na verdade, eu não lembro as exatas palavras que ele usou na construção dessas frases, mas eu lembro da minha interpretação sobre. E o que eu entendi foi, ele é uma pessoa que sim acredita na lei da atração, no poder de atrair as coisas, mas ele fala muito sobre não imaginar a linha de chegada, não se imaginar ganhando a corrida, e sim se imaginar percorrendo todos os obstáculos no meio dela. Se imaginar tendo que correr todos os dias 1 quilômetro a mais, se imaginar tendo que correr com um pace menor todos os dias, se imaginar se desidratando no meio da corrida, se imaginar, enfim, as pedras que vão ter no meio da corrida que podem te causar algum problema. Então, se imaginar enfrentando os desafios para que aquela meta possa ser cumprida, sabe? E não só te imaginar já na linha de chegada lá. Outro exemplo bom é o exemplo do carro. A minha meta é comprar um carro. Então vamos se imaginar, ao invés de se imaginar dentro da tua Porsche dos sonhos, vamos se imaginar trabalhando todos os dias. Que trabalho que eu preciso ter que vai me conquistar, que vai me ajudar a conquistar uma Porsche? Quanto que de dinheiro que eu preciso juntar que algum dia pode me ajudar a conquistar uma Porsche, entende? Então, transformar essas coisas em coisas mais palpáveis, mais atingíveis. E, claro, quando a gente fala de metas pro ano, assim, eu também percebi que
a gente tem que olhar o ano e imaginar como que vai ser 2026. Olhando a minha realidade agora. Como que eu quero acabar 2026 de uma forma realista, que eu sei que eu consigo cumprir tudo, que eu sei que eu posso fazer tudo. Vamos colocar só objetivos realistas, metas que são cumpríveis. Vou dar um exemplo para vocês. Eu colocava muito nas minhas metas antigas aprender línguas diferentes. Eu quero aprender francês, eu quero aprender alemão. Nunca fiz. Foi uma meta que eu nunca cumpri. Porque essa meta ela é sem resultado para mim. Eu vou aprender alemão. Ok, aprender alemão é muito bacana, mas eu não vou viajar para a Alemanha esse ano, eu não vou usar o alemão para conversar com ninguém, eu não vou, assistir um filme em alemão sem a legenda. Eu não vou usar o alemão para nada. E vai ser muito mais difícil, sabendo que isso não vai ter um resultado direto para mim, esse ano, em 2026, que eu vou me focar em aprender alemão num ano que não vai fazer diferença para mim se eu aprendi alemão ou não no final. Entende? Nem é uma coisa que vai me fazer feliz, assim, não seria um hobby. Seria porque eu acho importante, talvez, aprender alemão, mas eu não tenho nenhuma oportunidade no momento para me focar para isso. No momento que eu souber que eu quero fazer um intercâmbio, que eu quero morar fora, que eu quero fazer tal coisa, talvez aí seja a hora de manter esse objetivo ali nas listas de meta. Mas, por enquanto, não. Então, é isso que eu quero dizer. Primeira coisa que a gente vai fazer nessa novo modelo de metas que a gente vai construir juntas é pensar em metas que são atingíveis, que metas que tu vai conseguir cumprir, com certeza que se tu te esforçar um pouquinho tu vai conseguir cumprir. E claro, se as metas forem te trazer um resultado ainda esse ano, um resultado que vai te deixar mais perto de quem tu quer ser, não vai te tornar talvez quem tu quer ser já, imediato, em um ano. Tu tem que ter a consciência de que é um ano que tu tem pra fazer, são 12 meses, 365 dias. Né? Acho que é 365, né? Em 2026, não tenho certeza. Mas são 365 dias, tá? Então tu tem que ter noção desse limite de tempo, desse limite de espaço-tempo que a gente tem ali para trabalhar, para cumprir essas metas. Eu vou mostrar para vocês o meu vision board que eu fiz no ano passado e que eu acho que exemplifica muito as metas que a gente faz de forma errada. Não sei se vai dar pra ver. Se não der, depois eu coloco um print aqui. Mas vocês estão vendo que nessas imagens que eu coloquei no meu vision board, todas são sobre o objetivo final. O corpo, daí tem um corpo dos sonhos. Aí, maquiagem, daí tem uma menina já perfeitamente maquiada. Deixa eu ver o que mais. Em questão de terapia. Terapia até eu acertei. Tem alguém que está fazendo terapia. Então, eu tenho que fazer terapia para ter uma saúde mental em dia. Então, a minha representação de saúde, de ter saúde mental, tá certo. Então, vamos lá. Tu vai pegar o melhor lugar para ti de visualização, que pode ser em um caderno. Eu recomendo muito que seja. Mas pode ser em um caderno, pode ser nas notas do teu celular, pode ser dentro de um Notion no computador, se tu organiza a tua vida assim, dentro de um Trello, em qualquer lugar que tu acha que vai ser de fácil acesso para ti no final do ano que vem ou durante o ano para tu dar umas revisitadas. E vamos começar a escrever essas metas. Tendo em vista que vão ser coisas objetivas, que são cumpríveis, que tu sabe que se tu te esforçar, tu vai conseguir, certo? E que vão te trazer um resultado lá no final do ano, claro. Isso são as coisas que a gente quer como metas em 2026. Agora, depois de ter te explicado toda aquela história do funcionamento do cérebro, dessa falsa sensação dos objetivos, que contar os objetivos nos dá, ou então que já imaginar a linha final de chegada também nos dá aquele alívio de, então cumprir. Esse ano as metas não vão ser ter o corpo slim, ter dinheiro na poupança, ou nos investimentos. Não vão ser coisas linha de chegada. Vão ser coisas corrida, tá? Separei em 2 nomes. As coisas linha de chegada são objetivos grandes, do tipo ter uma Porsche, ter um corpo slim. Esses são os objetivos linha de chegada. Nas nossas metas de 2026, a gente vai colocar os objetivos corrida. Quais são os obstáculos que a gente vai enfrentar para que no final do ano a gente esteja com a nossa Porsche desejada, a gente esteja com o nosso corpo slim, a gente esteja ou mais perto de, entendeu? Transformar tuas metas, que às vezes são difíceis, por exemplo, ter um corpo slim, talvez em um ano para ti vai ser difícil conquistar o corpo dos sonhos, mas daqui a um ano tu tem que estar mais próximo disso do que tu está hoje, entende?
Então, ao invés de colocar o corpo slim, como foi o meu caso, essa é uma das minhas metas, ter o corpo marcadinho, com baixo percentual de gordura. Eu coloquei ir ao menos 3 vezes na semana na academia, treinar principalmente inferiores, que é uma parte do meu corpo que eu acho que precisa mais. E para ter aquela cinturinha fininha, para ter aquele baixo percentual de gordura, eu coloquei um pilates, coloquei também fazer pilates 2 vezes por semana, ou então complementar com yoga, um jiu-jitsu, uma atividade física de um ritmo acelerado que eu goste. Ou então que me deixe marcadinha, que é o caso do pilates. Para ajudar nisso também, outra meta que eu coloquei é comer só até estar satisfeita. Veja que eu não coloquei seguir dieta, tá? Mas se for o teu caso, pode ser seguir uma dieta. No meu caso, eu acho que não preciso... Eu não tenho grandes problemas com a alimentação, de comer muita besteira ou de não saber as quantidades que eu preciso comer. Eu tenho uma boa noção disso, mas o meu problema é comer sempre um pouquinho a mais. Comer sempre até de olho, sabe? Aquele ditado, comer de olho. Então eu coloquei comer até estar satisfeita, comer bem e comer até estar satisfeita. Essa vai ser minha meta. Junto com isso, lembra sempre de tomar muita água. Então eu transformei a meta de ter um corpo slim em 3 metas dentro da minha nova lista de 2026, que é fazer atividade 3 vezes na semana na academia, ir no Pilates, na verdade são 4, ir no Pilates 2 vezes na semana, lembrar sempre de tomar muita água e comer só até estar satisfeita. Então são 4 coisas que eu coloquei que lá no final do ano provavelmente vão ter me ajudado a chegar ou no corpo dos meus sonhos ou muito mais próximo do corpo do que eu tô agora. Se tu quer ser mais rígido, pode ser mais rígido. Como eu falei, esse ano, 2026, a meta principal dele pra mim é o trabalho, tá? Então eu enxergo como um ano que vai ser de muito trabalho, talvez até um pouco mais de privação, mas de juntar muito dinheiro, de investir muito dinheiro, de viver com menos que eu tenho, que é uma das minhas metas aqui também. Não é juntar muito dinheiro, é viver com menos do que eu tenho e não elevar o meu custo de vida. Essa é a minha meta. Como eu enxergo esse ano, então, como um ano de trabalho, o meu foco não vai ser o meu corpo. Então, eu quero ter um corpo legal, eu quero ter esse corpo slim, ou estar mais perto desse corpo slim lá no final do ano, mas não é uma coisa que eu vou ficar fissurada, que não, esse ano eu vou focar nisso, eu vou fazer dieta extremamente restrita, eu não vou faltar à academia nem um dia, eu não vou fazer essa coisa muito radical com a questão do corpo esse ano, porque o meu radical tá no trabalho e no estudo esse ano, é onde eu vou focar, então é onde as minhas metas vão ser mais puxadas. Outro exemplo bem bom de se entender, o que eu quero falar aqui nesse vídeo inteiro para vocês, é sobre a leitura. Leitura é um hobby meu, que eu sempre gosto de colocar como meta, porque eu sempre sei que eu vou cumprir. E eu leio em torno de 12 livros por ano, o que eu sei que para alguns é pouco, mas para mim tá ideal, assim, são livros de uma qualidade boa, normalmente, que eu leio. A maioria deles não é ficção, então eu leio uns 4 livros de ficção por ano, o resto são todos livros que me trazem algum tipo de conhecimento, que é onde eu me satisfaço, assim. Então, por enquanto, também tá legal essa meta de livros. Depois, quando eu tiver mais tempo livre, de repente eu posso aumentar essa meta. Mas, por enquanto, tá legal, tô feliz com isso. Então, coloquei ler ao menos 10 livros, que eu sei que eu vou cumprir. Mas essa, lembrando, é a meta grande, ler 10 livros, né? A meta pequena é, que eu coloquei logo abaixo, depois que eu percebi o erro que eu fiz de ter colocado ler 10 livros, eu percebi, não, ler 10 livros é a minha meta final, linha de chegada, tá? A minha meta corrida, na verdade, é ler um pouco todos os dias. Tem referente à minha produção de conteúdo aqui também nas redes sociais, que é uma coisa que eu quero voltar mais ativa, mas também não radicalmente. Vai ser de acordo com o que eu consigo. Eu botei postar pelo menos um vídeo no YouTube ao mês e postar 2 conteúdos no Insta ao mês. Essas aqui, elas ainda estão um pouquinho genéricas. Eu acho que eu consigo esmiuçar mais delas, do tipo, toda semana, na quinta-feira, sentar para planejar os conteúdos do Instagram. Toda semana, editar vídeos que vai pro YouTube. Alguma coisa assim, mais específica ainda, sabe? Mas eu vou fazer isso em outro momento, porque eu quero sentar e planejar especificamente a minha produção de conteúdo. Então, para essa lista de metas, eu acho que ficou ok assim. Depois eu vou fazer esse planejamento, daí eu quero
esmiuçar mais lá a minha produção de conteúdo, assim como o trabalho também. Eu coloquei algumas metas de trabalho aqui mais gerais, mas coloquei as coisas que eu tenho que fazer para alcançar, por exemplo, o nível de renda que eu quero chegar. Já enxerguei o que eu preciso fazer, quais são os obstáculos que eu tenho que percorrer para chegar nesse nível de renda. Então, coloquei aqui. Depois, o que eu preciso fazer antes do ano iniciar também é um planejamento para cumprir e para conseguir, enfim, lançar essas coisas que eu quero fazer aí no próximo ano, assim como os estudos também, colocar a rotina em dia depois. Vai ser super importante para complementar essa minha lista de metas. Bom, espero que vocês tenham entendido o básico da lista de metas. Outras coisas que eu recomendo muito que vocês façam também agora nesse final de ano em primeiro lugar, revisitar as metas do ano passado, dar uma olhada nas que foram cumpridas, nas que não foram, se elas foram escritas como linha de chegada ou como corrida. Se teve metas que não foram cumpridas, por que não foram cumpridas, o que faltou, o que pode ser diferente esse ano. Se teve metas que foram cumpridas, se elas foram fáceis, difíceis, médias de cumprir, o porquê que tu acha que foi assim. Isso é muito importante para construir ali o teu autoconhecimento, principalmente nessa parte de desafios, de metas, de como o teu cérebro lida com a motivação, se tu acabou desmotivando no meio do ano, acabou desistindo, o que aconteceu? É importante a gente retomar esse ano. Depois de feito isso, vamos fazer uma lista de agradecimento para 2025, porque eu tenho certeza que tiveram muitas coisas boas que aconteceram aí no teu ano. E é super importante a gente saber valorizar isso, reconhecer, entender que é legal a gente estar indo atrás das metas, cumprindo, porque senão não adianta nada a gente ficar só colocando meta e em nenhum momento a gente parar para analisar as que já foram cumpridas, as coisas que já mudaram, as coisas boas que aconteceram e agradecer por tudo isso. Tenho certeza que o universo gosta muito que a gente faça isso e devolve pra gente em dobro. Depois disso, vamos para a nossa lista de metas de 2026, nessa nova modelagem que a gente vai fazer, que vai dar super certo, tenho certeza, vai ser muito mais fácil de cumprir, vai ser muito mais gratificante olhar essa lista no final do ano e ver que tu cumpriu quase todas elas, porque dessa vez tu colocou coisas que tu realmente conseguiria cumprir, tu colocou coisas que são muito objetivas, que são fáceis de todos os dias fazer um pouquinho, e tu vai estar mais perto da pessoa que tu quer ser lá no final de 2026, tenho certeza absoluta. E por último, vamos fazer um vision board também, vou fazer o meu novo. Porque é interessante colocar, é interessante avisar ali pro universo também quais são as coisas que tu tá esperando, que ele te dê uma ajudinha, que ele te dê um empurrãozinho. É muito bom poder visualizar isso, visualizar mesmo, enxergar onde tu quer estar, onde tu quer, enfim, estar mais próxima no final do ano, colocar ali na tela do computador, na tela do celular, na tela de bloqueio do celular. E revisitar de vez em quando para sempre nos lembrar do nosso propósito, do porquê que a gente está fazendo as coisas, do porquê que está tão difícil. Se está muito difícil é porque tu está querendo coisas muito maravilhosas no teu futuro. E vai dar certo, tenho certeza. E acho que é isso. É isso nessa dica de final de ano. E agora, acredito que o próximo vídeo só ano que vem, com conselhos que eu daria para os meus filhos ainda. Acho que é isso, pessoal. Um beijo, feliz festas, bom final de ano para vocês e até a próxima.